A paz do Senhor para todos. Estamos de volta com as nossas lives de sábado. Estamos estudando o livro de São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós estamos no capítulo 8. Hoje nós vamos ler do 18 ao 22, que fala: Jesus ensina o preço de segui-lo, ou, em algumas traduções, o preço de ser um seguidor de Jesus. Nossa live acontece sempre à noite, mas hoje estou fazendo à tarde, porque nós temos Congresso das Virtuosas hoje, às 19 horas, lá na IMO 54, e eu não vou poder fazer a live à noite. Estou fazendo agora por isso. Mas vamos dar continuidade aqui no nosso estudo sobre o livro de Mateus, né? Meu objetivo é deixar todas essas lives gravadas sobre o livro de Mateus, assim como vocês já sabem que eu já fiz vários livros, né? Várias lives de vários livros da Bíblia. Estudar a Bíblia é uma bênção. Os evangelhos, então, têm grandes ensinamentos de Jesus para a nossa vida, e a gente precisa se apropriar dessas palavras, né, e trazer para a nossa vida. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o texto. Mateus 8, do 18 ao 22, diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. É um texto pequeno, né? É uma perícope pequena, né? O texto de Mateus 8, ele continua, né? Todo sábado a gente está falando sobre uma pequena perícope, que é um assunto dentro daquele capítulo. Nós não estamos falando tudo, estamos falando aos poucos para que você possa entender. Aqui, diante de uma grande multidão que se aglutinava ao redor de Jesus, ele ordena aos seus discípulos que passem para o outro lado. Jesus é uma pessoa aqui, né, que não se impressionava, né, com multidões. Jesus não se impressionava com popularidade. Jesus não buscava glória de homens, né? Portanto, aqui nesse texto, Jesus, quando viu uma grande multidão ali, ele ordenou seus discípulos que passassem para um outro lado. Esse episódio dessa passagem aqui, né, onde Jesus ensina o preço de segui-lo, ele é registrado apenas por Mateus e Lucas, tá? Ele não está presente, esse fato aqui não está constando no livro de Marcos, nem no livro de João, que são os outros evangelhos. Só existe a citação desse acontecimento aqui no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas. Não há concordância entre os dois evangelistas quanto à disposição da matéria, né? A gente vai ver aqui que Mateus coloca esse episódio no contexto das curas de Cafarnaum, que a gente fez a live passada, né? Mas Lucas coloca esse mesmo fato aqui depois da transfiguração de Jesus. Então, assim, os dois evangelistas, eles não entram em consenso de quando aconteceu esse fato. Mas nós não vamos discutir isso aqui, né? O importante é que o fato aconteceu. Lucas menciona 3 personagens. Aqui Mateus só menciona 2 pessoas, né? Se você ler esse mesmo fato aqui lá em Lucas, você vai perceber isso. Mateus informa que o primeiro personagem que se apresenta a Jesus aqui é um escriba. Mas Lucas não fala nada sobre a identidade dessa pessoa. Se você ler esse mesmo texto aqui lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas não mencionou quem era essa pessoa, né? Que chega aqui, né? Que fala assim, olha: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Alguém se apresenta a Jesus e fala isso para ele: Senhor, onde você for, eu vou com o Senhor, eu vou atrás de você, eu vou te seguir, né? Lucas não fala quem é essa pessoa, mas Mateus faz questão de dizer que era um escriba. Foi um escriba que falou isso para Jesus. Estou vendo aí que já tem algumas pessoas, Flávia tá aí e Marise também, sejam bem-vindas. Aqui na nossa live, né, de estudo sábado. Hoje a live vai ser bem pequenininha, porque são 4 versículos só, mas a gente está estudando o livro de Mateus todo sábado aqui. Se você me acompanha, você sabe. E se você é novo por aqui, você pode ver as lives passadas. Se você gosta de Bíblia, quer aprender um pouco mais, fica tudo gravadinho aí para vocês, tá?
Então, voltando para o texto, os dois personagens mencionados por Mateus, eles demonstram interesse em seguir Jesus, certo? Certo, né? Mas a gente vê aqui pelo texto que eles não tinham uma clara prioridade para fazer isso. Não é diferente de hoje, né, gente? Muitas pessoas acham Jesus legal, vamos dizer assim, né? Acham Jesus uma boa pessoa, um bom personagem, consideram Jesus um profeta maravilhoso. Muitas pessoas sabem que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas muitas pessoas não têm prioridade em seguir a Jesus. Essa que é a verdade. É por isso que esse texto está aqui na Bíblia, para que a gente possa refletir sobre isso. A gente viu aqui primeiro uma motivação errada. A primeira pessoa que chega para Jesus e fala: Senhor, onde você for, eu vou te seguir, era um escriba. E apesar dele ter falado somente essa frase, o que Jesus fala depois dá conta do que estava no coração desse escriba. Porque Jesus fala assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus, ele já conhece o coração daquela pessoa que está falando aquilo para ele, né? Jesus não se impressiona com palavras bonitas, com discursos inflamados. Não tem como você enganar Jesus com palavras adocicadas, né? Porque Jesus conhece a intenção do nosso coração, né? Ele se dispõe entusiasticamente a seguir Jesus aonde Jesus fosse, mas ele está motivado por vantagens, por coisas que ele poderia receber. Tá entendendo? Por quê? Porque quando ele fala isso, Jesus fala: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você está atrás de mim por vantagem, se você está atrás de mim para ser popular, né? Você está atrás de mim porque eu estou fazendo milagres, porque as coisas acontecem, porque os elementos naturais se submetem a mim. Você está se me seguindo porque eu curo as pessoas, porque eu ressuscito mortos. Você quer estar do lado do homem popular, esquece isso, né? Foi, na realidade, trazendo para a linguagem de hoje, foi isso que Jesus falou, né? Jesus mandou logo a real para ele, dizendo que, olha, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça, tá? Se o teu interesse não é realmente me seguir, né, nem precisa vir aqui, nem precisa estar atrás de mim. Isso aqui é lindo, né? Porque o que Jesus fez no passado, ele faz exatamente a mesma coisa hoje. Jesus, ele não vai atrás de ninguém, né? Como eu posso explicar isso? Não é que ele não vai atrás de ninguém, né? Ele vai atrás da ovelha perdida. Mas eu estou dizendo assim, Jesus não fica implorando para que ninguém o siga. Jesus não engana ninguém. Jesus não fica implorando alguém para segui-lo, tá? Aqueles que querem seguir a Jesus, motivados por vantagens pessoais e terrenas, recebem dele uma resistência. Então, Jesus deixou sempre muito claro que a pessoa não deve contar com uma vida de luxo, né? Uma vida boa. Não, eu vou seguir Jesus, agora eu vou ter uma vida boa, eu vou ter uma vida de luxo, sabe? Eu vou ser rico, nada vai me faltar. Jesus nunca prometeu isso, gente, nunca. Você lendo os evangelhos, você percebe isso, tá? As pessoas que seguiam Jesus, elas precisavam saber o custo que elas iam ter, né? O preço que elas iam pagar, porque o discipulado, ele tem preço. Existe um preço de renúncia quando a gente segue a Jesus. E a gente precisa entender que nós não seremos aceitos enquanto a gente não decidir conscientemente pagar esse preço. E é um preço, muitas vezes, caro, tá? Porque Jesus foi um líder rejeitado na época, né? Ele era o Messias, mas o seu próprio povo não recebeu como Messias, né? Inclusive hoje os judeus ainda estão esperando o Messias, né? Uns já foram revelados. Existem muitos judeus que a gente conhece, né, pelas redes sociais e tudo, que já foi revelado o Yeshua. Eles já creem em Jesus, mas muitos não creem ainda.
tá? Então eles estão esperando o Messias ainda. Então Jesus na época, ele foi um líder rejeitado. Então ele nunca enganou ninguém. Olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixou muito claro essa realidade, né? Então, uma coisa interessante que aparece aqui também, né? Quando Jesus fala assim, ó, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, fala aí também dessa expressão, né? Filho do Homem. Essa expressão, ela aparece pela primeira vez aqui em Mateus. Isso é muito interessante, né? Isso a gente só aprende lendo mesmo, né? Caminhando com o livro de Mateus aí, a gente vai aprendendo. A primeira vez que aparece essa expressão aqui Filho do Homem, aparece aqui no livro de Mateus. Jesus usa essa expressão como um título messiânico. Eu sou o Filho do Homem, é um título messiânico. E esse termo, gente, é usado mais de 80 vezes nos evangelhos. Os evangelhos falam sobre esse termo, Filho do Homem, mais de 80 vezes. 33 vezes só em Mateus. Né? Essa expressão vai aparecer, se você contar, Filho do Homem vai aparecer 33 vezes só no livro de Mateus, dando conta da sua realidade messiânica, né? Do seu título messiânico. Eu sou o Messias, eu sou o Filho do Homem, porque o Messias precisava ser da linhagem de Davi, né? Ele era filho de Deus, mas da linhagem de Davi. O Messias é um descendente direto dos judeus, do trono de Davi, né? Da linhagem de Davi. Então, por isso essa expressão, Filho do Homem. Em segundo lugar, o que a gente vê aqui? Uma prioridade errada. Primeiro, um disse que ia seguir Jesus para onde? Senhor, onde você for, eu vou. Mas Jesus já sabia a intenção do coração dele. Falou, meu filho, olha, as aves têm ninho, as raposas têm covis, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Se você está atrás de mim, atrás de vantagem pessoal, é melhor você nem vir. Sabe? E foi isso que Jesus falou. A segunda pessoa, né, já veio com uma outra estrutura de pensamento. Ele fala assim, Senhor, permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Esse texto é muito interessante. Ele está dizendo assim, Senhor, eu quero te seguir, mas eu tenho algo para fazer ainda. Dá para o Senhor me entender? Que eu não posso me dedicar totalmente a ti, porque eu ainda tenho algo para fazer. Eu quero te pedir permissão para sepultar o meu pai. Gente, não quer dizer que o pai dele estava morto, não. Que ele precisava sepultar, fazer lá o sepultamento. Não, gente. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que ele só poderia seguir Jesus depois que o pai dele ficasse velhinho, né? Que ele acompanhasse toda a velhice do pai. E depois que o pai morresse, fosse enterrado, aí ele seguiria Jesus. Então, se um teve uma atitude muito rápida, não sei onde você foi, eu vou. Esse segundo aqui, essa segunda pessoa aqui, foi muito lento, né? Esse aqui, mediante a ordem de Jesus, segue-me, colocou à frente do discipulado uma causa mais urgente. Na cabeça dele, o pai dele era uma prioridade. Ele tinha que cuidar do pai até o pai morresse, principalmente porque a herança só era dada ao filho depois da morte do pai, então ele não queria perder a herança material dele seguindo Jesus. Então ele fala, Senhor deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Então ele coloca diante do discipulado, né, de seguir a Jesus, uma causa mais urgente. Ele queria cuidar do seu pai primeiro até a morte, depois ele seguiria Jesus. Isso seria uma espécie de atraso indefinido, afinal de contas, quanto tempo o pai dele ainda viveria, né? Quanto tempo ele teria que esperar até seguir a Jesus? Gente, espiritualmente falando, isso não é possível. A gente não pode colocar nenhuma outra prioridade à frente do discipulado de Jesus, de seguir a Jesus. Então, ele diz assim, agora eu não posso te seguir agora porque eu tenho causas pessoais, eu tenho problemas pessoais, eu tenho que resolver coisas minhas primeiro, tá? Então eu não estou pronto, Jesus, para te seguir agora. Mas Jesus aqui, nesse texto, ele deixa claro que pregar o reino é a maior das prioridades, tá? Ninguém está dizendo aqui que você tem que abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, nada disso, gente. Jesus também nunca ensinou isso. Mas ele está dizendo aqui, em ordem de prioridade, a salvação é individual. Seguir a Jesus é individual. Eu como lido com muitas pessoas, né? Aconselho muitas pessoas, lido com muitas pessoas, de vez em quando a gente vê isso. A pessoa fala assim, puxa vida, minha mãe, ela não vai para a igreja comigo, meu pai não vai para a igreja comigo, é só eu sozinho lá em casa para ir para a igreja, às vezes fico desanimado, sabe? Mas eu sempre deixo claro,
Gente, salvação é individual. Se o meu pai não quer ir para a igreja, eu vou. Se meu pai não quer seguir a Jesus, eu vou seguir. Se minha mãe não quer seguir a Jesus, eu vou seguir. Se meu marido não quer compromisso com Deus, o problema é dele. A vida é dele. A alma é dele. Cada um vai dar conta de si. Ninguém vai dar conta de ninguém, gente. A salvação, ela é individual. Seguir a Jesus é uma decisão individual e intransferível de cada ser humano. E a gente não pode colocar nenhuma prioridade acima de seguir a Jesus. Nenhuma outra agenda pode interpor entre o discípulo e a pregação do evangelho do reino. Nós fomos chamados para seguir a Jesus. A partir do momento que você segue a Jesus, o teu compromisso é pregar o evangelho a toda criatura. É falar de Jesus. Então eu sempre digo, às vezes você fala, eu não sou pregador, não tenho dom para pregar, não. Todo salvo é um pregador. Porque Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê estará condenado. Então, é uma coisa pessoal. A salvação é individual, ela é pessoal e nenhuma agenda nossa pode ficar na frente disso. Na frente do nosso compromisso de servir a Jesus. A lealdade a Jesus e o seu reino é mais importante do que a lealdade às normas culturais da sociedade, né? E isso tem sido uma chaga na nossa sociedade, sabe? Muita gente prefere agradar os homens do que agradar a Deus. Muita gente prefere se adaptar à cultura vigente do que se adaptar à cultura bíblica, à palavra de Deus. Então, a gente está vivendo num tempo, né, de muita apostasia espiritual, um tempo de muita heresia, um tempo de aculturação, né, onde as pessoas elas não querem ser mais identificadas como cristãs realmente, né? Eu sou gospel, né, é um movimento gospel, eu sou evangélica, mas o cristianismo é muito mais do que isso. Seguir a Cristo é muito mais do que colocar uma camiseta com dizeres bíblicos, colocar um adesivo no seu carro, tá? Fazer uma tatuagem de leão e achar que já é crente. Esquece isso, gente. Esquece isso. Ser crente é muito mais do que isso. É um compromisso de lealdade com o Senhor. Então, nós que somos identificados como cristãos não podemos nos adaptar a normas culturais achando que está tudo bem. Nós fomos chamados para ser sal e luz. É só a gente interpretar o versículo, né? A luz pode estar a maior escuridão. Quando você acende uma pequena luz, aquela escuridão já acaba. Ela já tem um raio de influência. O sal é a mesma coisa. Você faz uma comida. Se você não colocar o sal, você sente. Você coloca o sal, você não sente. A comida tá boa, tá gostosa, tá bem temperada. Mas tira o sal dela, ela fica insossa. A gente não consegue nem comer direito, né? E assim é o cristão. Então o cristão, ele tem um grau, um raio de influência onde ele tá, onde ele chega. Se isso não acontece, a pessoa não é um cristão. A pessoa está indo na igreja, tem uma carteirinha de membro, vai na igreja, escuta um hino, vai na igreja de vez em quando, mas dizer que ele é cristã, ela não é. Porque o verdadeiro cristão, ele demonstra Cristo na sua vida, no seu caráter, nas suas atitudes. Um verdadeiro cristão segue a Cristo, ele é identificado como Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então a pessoa precisa ser identificada como um cristão. Então, em outras palavras, as exigências culturais da comunidade não são desculpas aceitáveis para o fracasso do discipulado. Esse texto está na Bíblia para que a gente possa refletir, né? Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Ele tinha uma urgência maior na vida dele do que seguir a Jesus, tá? E muita gente está fazendo isso. Não, eu sou muito jovem, deixa eu aproveitar minha juventude primeiro. Não, sou muito criança, eu tenho muita coisa para viver ainda, sabe? Então as pessoas estão sempre dando desculpas. Não, eu estou na faculdade, eu não posso me identificar como cristão, porque senão eu vou ser aqui jogado para escanteio, as pessoas vão ficar implicando comigo, não, deixa eu aqui, né? A pessoa não quer ser identificado, né? E a pessoa vive uma vida como se não seguisse a Cristo, sabe? E as pessoas estão fazendo muito isso, colocando outras coisas como prioridade na vida e esquecendo que a pessoa é um discípulo. O que é um discípulo? O que é um talmidim? É alguém que segue o seu mestre para onde ele for e aprende com ele.
Ele é um módulo pequeno do seu mestre. Ele está aprendendo com o seu mestre, para ele se tornar como o seu mestre. Isso é ser um discípulo. Isso é ser um talmidim, né? Conforme diz no hebraico. Então, Jesus, ele foi bem claro aqui. Jesus não deu meia volta para falar. Ele disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Segue-me você. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus sempre se mostrou muito objetivo para com aqueles que queriam segui-lo. Constantemente certificava-se que seus discípulos estavam cientes dessa decisão, desse custo, e que nada reivindicariam para segui-lo. Como filho de Deus, Jesus não hesitou em exigir completa lealdade. Nem mesmo cuidado com a família deve sobrepor a obediência a Deus. O desafio de Cristo obriga cada um a questionar sobre as suas prioridades. A decisão de seguir a Cristo não pode ser adiada, embora outros interesses que exijam lealdade disputem a nossa atenção. Nada deve ser colocado acima do compromisso de viver completamente para Jesus. Então, essa é uma decisão que toda alma vivente precisa tomar. De quem eu sou, a quem eu pertenço. Eu estou seguindo realmente a Deus? Eu estou realmente seguindo a Jesus? Isso é muito sério, gente. A.T. Robertson, citando João Crisóstomo, né, ele fala o seguinte: ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, o melhor é pregar a Cristo. Olha só que frase forte, né, de João Crisóstomo. Ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, cuidar da família, enterrar os seus mortos, é muito bom, é louvável essa atitude. Mas o melhor ainda é pregar a Cristo. Porque, gente, na hora que você estiver frente a frente com o seu Criador, a sua família não vai poder te ajudar. Ninguém vai poder te ajudar. No dia do juízo, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, se você não foi um seguidor de Jesus, a cultura do seu país não vai te ajudar, quem você foi nessa terra não vai te ajudar, sua profissão não vai te ajudar, seus parentes não vão te ajudar. Essa é uma decisão pessoal e intransferível. Toda alma precisa tomar essa decisão. Eu já tomei a minha, né? Eu estou seguindo a Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, né? E desse caminho eu não desisto. Então a gente não pode desistir do caminho correto, da coisa correta, né? Jesus é o caminho, não existe outro. Jesus é a verdade, não existe outra. Jesus é a vida, não existe outra. Não existe outro meio de salvação a não ser Jesus. Então, que a gente possa refletir nesse texto de hoje, né, nessa perícope pequena, o preço do discipulado, o preço de seguir a Jesus. Hoje as pessoas estão usando a cruz como escada, né? As pessoas querem subir na vida pela cruz. Isso é antibíblico, isso é herético, isso é maligno, isso é satânico. Muitas pessoas querem usar a cruz para subir na vida. Não. A cruz não é usada para subir na vida. É para descer ao Calvário, é para mortificar o velho homem. A cruz serve para isso, né? Então hoje, infelizmente, as motivações para se tornar um cristão têm sido muito diferentes daquelas que Jesus deu. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né? A Marise está falando aí, renúncia. Realmente, Marise, renúncia. Muitas pessoas não querem renunciar, né? Hoje as pessoas estão usando o evangelho para tudo, para subir na vida, para ganhar dinheiro, sabe? Para serem populares. As pessoas estão usando o evangelho para várias razões, vários motivos, mas Jesus deixou bem claro nesse texto. Jesus conhece o coração e a intenção de cada pessoa. Então esse texto é para a gente refletir. Alguém tomou uma decisão muito rápida, né? Com um coração cheio de más intenções. E Jesus foi bem direto. Se você está atrás de mim por causa de popularidade, por causa de receber as coisas, esquece. Esse não deve ser o seu foco.
Não estou dizendo que Deus não vai cuidar da gente. Vai cuidar, Ele tem cuidado, né, gente? Mas o que Jesus prometeu de verdade é escrever o nosso nome no livro da vida. É salvar a nossa alma, é preparar um lugar para a sua igreja. Isso Ele prometeu. Outras coisas serão acrescentadas, né? Quando você busca Deus como prioridade, as outras coisas são acrescentadas com certeza. Isso tem acontecido na minha e na tua vida, isso é normal. Mas o foco do evangelho nunca foi ganhar dinheiro, o foco do evangelho nunca foi subir na vida. O foco do evangelho é descer, se humilhar aos pés da cruz e receber de Deus, né? A nossa recompensa espiritual. É isso. Sabe? E a gente precisa tomar cuidado com esses dois personagens que aparecem aqui. Um com a motivação errada, né? E o outro lento demais para tomar decisões. A gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Hoje é dia de salvação. Se você estiver ouvindo esse vídeo, né, em qual momento você ouvir, porque esse vídeo a gente grava e depois a gente não tem mais acesso aonde ele pode chegar, né? O vídeo chega em todos os lugares. Desde quando o Instagram me dá relatório aqui dos vídeos, os vídeos vão para a Espanha, Estados Unidos, países da África. Meus vídeos têm ido para vários países aí, né? A palavra de Deus tem ido para vários países. E de repente você está ouvindo essa mensagem agora, né? Principalmente os países de língua portuguesa. Muitos países da África falam a língua portuguesa. Ou vê os vídeos, né? Assistem os vídeos. E é importante eu dizer isso para você. A salvação não pode ser adiada. Se você está assistindo esse vídeo agora, se for de manhã para você aí, se for tarde para você aí, se for noite para você já ir, aceite a Jesus no seu coração. Reconheça os seus pecados e siga Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Existem muitas religiões no mundo, mas nenhuma pode dizer que não precisa de um Salvador. Nenhuma diz que é o caminho, a verdade e a vida. Qual foi o guru que você já ouviu falar? Qualquer um, pode me citar qualquer um, que tenha aberto a sua boca para dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém teve essa coragem. De Buda, Maomé, ninguém teve a coragem de dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, outra verdade e outra vida. É uma verdade só. É um caminho só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por mais que a gente se apegue à nossa vida física aqui, né? Porque é um instinto de preservação que Deus colocou no próprio homem, preservar a sua própria vida. Mas a vida mais importante que você precisa preservar é a sua alma. Onde você vai passar a sua eternidade? A gente se prepara para tanta coisa, mas onde você vai passar a sua eternidade? A gente se prepara para passear, para viajar, para fazer um passeio, a gente se prepara para tudo. Mas onde você vai passar a sua eternidade? Hoje estou aqui falando com você, amanhã eu posso não estar mais. Nessa semana eu fui impactada. Fui impactada com uma notícia lá na escola, né? Eu vi uma vozinha num dia, no outro dia, fiquei sabendo que ela faleceu. Então a nossa vida é assim, gente. A nossa vida é assim. A gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe se nós vamos estar, mas isso não importa. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, nosso lugar já está preparado lá, nosso passaporte já está carimbado por Deus. Não importa o que aconteça aqui, porque aqui tudo passa muito rápido. Nossa vida aqui é como um vapor. Quando você olha, já não é mais. Mas o importante é resguardar a sua alma. Então siga a Jesus. Não deixe que nada se coloque na frente desse compromisso de seguir a Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma tarde abençoada. Se você está ouvindo esse vídeo agora, vai ouvir esse vídeo agora, né? E te dê um final de semana abençoado. Essa live vai ficar gravada. Nós estamos estudando o livro de Mateus. E se você também quiser acompanhar pelo YouTube, essas lives também estão indo lá para o meu YouTube. Lá tem mensagens maravilhosas para o seu enlevo espiritual. Divulga, né, para quem gosta de Bíblia, gosta de palavra. Também quero te convidar a conhecer o meu site, alecombiblia.com.br. Visita o site lá, gente. Vasculha todo o site, que tem muita coisa boa para você lá. Muitas mensagens maravilhosas para abençoar a tua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Obrigada aí pelas pessoas que entraram aqui. Elô, Marise, Flávia, as pessoas que conseguiram entrar aqui ao vivo, né? E que o Senhor continue te abençoando maravilhosamente. Até sábado que vem, querendo Deus, se Deus quiser. Beijo, até a próxima.